Olá! Agora eu vou falar para vocês sobre o seno dos arcos de eixo. O que são os arcos de eixo? São os valores que estão sobre os eixos x e y. Quais são eles? O 0 graus, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus e o 360 graus, certo? Vocês sabem que os valores eles podem ser encontrados em graus ou radianos. Então, 90 graus equivale a π sobre 2 radianos, né? O 180 é o π, o 270 graus é o 3π sobre 2 e o 360 graus é o 2π, tá bom? Então, olhando aqui no ciclo trigonométrico, nós vamos ter, né, os eixos y e o eixo x. O seno está sobre o eixo y, como vocês já sabiam, né? Vocês sabem também que o ciclo trigonométrico ele é uma circunferência de raio unitário, ou seja, o raio dele mede 1. Como o centro do círculo está na origem dos eixos cartesianos, no 0, 0, então essa distância, como o raio é unitário e aqui é um raio, ela mede 1, para cima também mede 1, para este lado também mede 1 e para baixo também mede 1. Mas como nós estamos no plano cartesiano, o valor do x à direita é positivo, então aqui vai ser o 1. E à esquerda é negativo, menos 1. O y para cima é positivo 1 e para baixo é negativo, menos 1, certo? E nós já vimos que os valores do seno se encontram sobre o eixo y, tudo bem? Então, agora vamos determinar qual o valor do seno dos arcos de eixos, que são o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360 graus, que coincide com o 0, certo? Então, vamos pensar primeiro no eixo aqui, nesse ponto, seno de 0, porque aqui é 0 graus, certo? Nesse ponto aqui, lembrando do plano cartesiano, o valor, como ele é um ponto, ele tem que ter uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Esse valor é o valor do x. Quanto que ele vale o x, então? O x mede 1. Como ele está sobre o eixo x, o valor do y dele vai ser 0, certo? Então, esse ponto aqui, o x é 1 e o y dele é 0, tá? Então, lembra que o primeiro é o valor do x e o segundo do y. O seno está sobre o eixo y, então o valor que me interessa é o de y. Quanto que vale o y aqui? 0. Então, o seno de 0 vai ser 0. Vamos olhar agora o 90 graus. Esse ponto aqui, no plano cartesiano, suas coordenadas são o x, como ele está no eixo y, o valor do x dele é 0 e o y dele é 1. E quem que me interessa? O seno é o y. Então, o seno de 90 graus é 1. Então, o seno de 90 graus, gente, é toda essa medida aqui, tá? Quanto que mede isso? 1. O de 0 graus, se eu projetar o ângulo de 0 graus sobre o eixo y, que é o valor do seno, vai dar no 0. Tudo bem? Então, o seno de π sobre 2, ou 90 graus, é 1, certo? Agora, o de 180 graus. Esse ponto no plano cartesiano, o valor do x dele é menos 1 e o valor do y dele é 0. Então, o seno de 180 graus ou π vale 0, tá bom? O seno de π é 0. Agora, o de 270 graus. Esse ponto aqui, a coordenada do x dele é 0, porque ele está sobre o eixo y. E o y dele é menos 1. Então, o seno de 270 graus, ou 3π sobre 2, é menos 1. Tá aqui. Tudo bem? Olha, então, isso aqui não é a medida do seno. Isso aqui não vale 1, mas está do lado negativo, então vai ser menos 1. Tudo bem? E o 360 graus é igual do 0. As suas coordenadas são 1 para o x e 0 para o y. Então, o seno de 360 graus ou 2π também vai ser 0.
Um jeito fácil da gente memorizar, mas aí nós temos que lembrar que o seno está sobre o eixo Y, tá bom? Todos os valores, como eu quero o seno do ângulo, todos os valores que estiver no eixo do cosseno, no eixo X, o valor do seno dele é zero. Então, aqui está no eixo X, que é 0 graus, 360, então o seno dele é zero. E o seno de 180 graus também vai ser zero. O seno de 90 graus é 1, porque está do lado positivo, e o seno de 270 graus é menos 1. Tudo bem? Então, aí nós temos a tabela com os valores dos senos dos arcos de eixo.